Você tem que ser médico, advogado, isso sim é uma profissão. Com esse pensamento, eu fui pro NASP fazer engenharia civil. Tudo a ver, né? Olá! Se você não me conhece, meu nome é Raiane Porto. Em 2019, eu me formei em licenciatura em música pela Universidade Adventista de São Paulo, ou UNASP. A música sempre fez parte da minha vida, sempre foi a minha maior paixão e eu sabia disso. Quando eu era criança, eu sabia que quando eu crescesse eu queria cantar, mas conforme os anos foram passando, eu fui desacreditando que era possível viver de música, até porque eu não me achava boa o suficiente para isso. Na verdade, eu tinha medo. Mas essa crença de que não é possível viver de música não foi algo que eu criei sozinha, né? Pra variar. Foi algo que eu passei a minha vida ouvindo. Quando eu era criança, eu gostava muito de desenhar, pintar, e daí eu fazia aula de desenho e pintura. E daí uma vez eu conversei com um amigo nosso da família e falei pra ele que quando eu crescesse eu queria ser pintora. E daí ele olhou assim pra mim e falou: Ah, não, você pode ser pintora como hobby. Você tem que ser médico, advogado, isso sim é uma profissão. Pois é, já tá todo mundo cansado de saber que a sociedade em que a gente vive ensina que a arte não é uma profissão, e sim um hobby. Isso foi crescendo em mim, principalmente a ideia de que ser cantor cristão não dá dinheiro, então tem que ter uma profissão que dê dinheiro, né? E daí com esse pensamento eu fui pro NASP fazer engenharia civil. Tudo a ver, né? Quem conhece o NASP sabe que lá é um lugar que respira música. Então, claro que quando eu cheguei lá, eu não consegui não entrar em todos os corais e grupos que apareciam. Toda oportunidade que tinha pra cantar eu agarrei. Então, todos os meus fins de semana eram dedicados pra cantar. Mas quem já fez ou faz faculdade, principalmente uma na área de exatas, sabe, não dá pra você não ter a faculdade como prioridade. E dali eu fiquei ali tentando dar conta de todos os meus compromissos, viajar com o coral e fazer prova da faculdade, e isso foi se tornando insustentável. A faculdade foi apertando e conforme o tempo passava eu ficava cada vez mais infeliz fazendo aquilo. E daí algumas pessoas que eram próximas diziam pra mim que o que eu precisava era mudar de curso, o que eu precisava era fazer música. Só que eu ainda tinha medo, porque eu não achava que eu tinha talento suficiente pra isso. Ainda era sobre mim, de novo, né? Eu ainda não entendia toda essa questão de que se Deus te deu um chamado, Ele vai te capacitar para fazer isso. E foi justamente o que aconteceu. E daí numa conversa que eu tive com o coordenador de missões, ele perguntou qual que era a minha paixão, qual curso que eu fazia. E daí eu respondi para ele: a minha paixão não é o curso que eu faço. E daí ele respondeu: você nunca vai dar o seu melhor no campo missionário se você não fizer o que é a sua paixão. E foi a partir desse momento que eu decidi pedir um sinal para Deus de que eu deveria mudar de curso. E no meio daquele turbilhão de emoções e da bagunça que eu tava na minha cabeça, eu só consegui colocar pra fora o que eu tava sentindo através de uma música que eu comecei a escrever. Só que até aquele momento, eu não escrevia música. Quer dizer, quando eu tinha 12 anos eu comecei a escrever. Só que daí eu escrevi algumas músicas e eu comecei a escutar outras de outras pessoas e daí eu decidi que tudo que eu escrevi era ruim e eu parei de desistir. E foi esse um dos motivos que me impediu de fazer música antes. Eu queria muito saber compor e eu acreditava que eu só podia fazer música se eu soubesse compor. Então eu pedi pra Deus que aquela canção que eu estivesse escrevendo fosse a minha resposta. Que se eu conseguisse terminar aquela música e ela ficasse boa, então eu ia fazer música. Bom, você já sabe qual que é a resposta, né? E se você estiver curioso pra saber qual que é a música, eu tive a oportunidade de gravar ela com o grupo Luz em Rimas, que eu cantava, no CD do Coral Universitário do NASP. E eu vou deixar o link da música aqui na descrição do vídeo pra você escutar, se você quiser. E depois dessa história, talvez ela vai fazer muito mais sentido pra você, né? Você consegue ver que na minha história eu tive pessoas ao meu redor que me ajudaram a aceitar qual era o meu chamado, porque eu já tinha descoberto. Mas e você? Já descobriu qual é o seu? Se não, no livro Sonho em Alto, do Ben Carson, ele ensina uma forma de você descobrir qual que é o seu chamado. Ele diz no livro que o que você deve fazer para sua vida é aquilo que você faz de melhor. E geralmente as pessoas que estão ao teu redor vão saber o que é isso. Você pode dar certo em qualquer profissão, mas você nunca vai ser tão bom quanto fazendo aquilo que você faz de melhor. Por exemplo, Beethoven poderia ter sido médico, mas ele nunca teria sido tão incrível como ele foi sendo músico. Eu também entendo que há quem já sabe o que quer fazer, mas não tem as ferramentas ou a condição para conseguir alcançar isso, sabe? E para você eu quero dizer uma coisa. Se a sua condição financeira, os seus amigos ou até mesmo a sua família te desencorajam de correr atrás do seu sonho e de realizar o seu chamado, por favor não desista, porque o seu talento é a coisa mais linda que Deus te deu. Espero que a minha história tenha feito algum sentido pra você, tenha te ajudado de alguma forma. E eu te convido também a compartilhar a sua história aqui nos comentários. Compartilhar as nossas histórias deixa a gente mais forte. Obrigada por assistir até aqui e até a próxima!